Eu passaria aqui a tarde toda ouvindo o pastor Aldadino. Eu nunca mais vou esquecer o seu nome. E o senhor vai ter sempre um guerreiro na oração aqui, tá? Deus te abençoe muito. Eu vim aqui hoje para falar, mas eu precisava ouvir o que Deus falou através do senhor. Deus te abençoe muito. Pastor Bittencourt, eu estou aqui hoje igual a rainha de Sabá. Me falaram, mas não me falaram que era tão grande as coisas na sua vida. Eu só descobri que o senhor era pastor presidente há meia hora atrás, quase. Eu não sabia que o senhor tinha uma igreja tão linda, um ministério tão poderoso. Deus te abençoe muito, viu? O meu sonho é ser igual ao senhor um dia, né? Como não vai dar na altura, pelo menos o bigode eu vou deixar crescer. O duro que o meu só cresce para baixo. Aqui em cima fica horrível, né? Um dia perguntaram o que é isso aqui, eu disse, é bigode inferior. Porque aqui é bigode superior e aqui é bigode inferior. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. E o pastor José Bittencourt é para mim e para minha geração uma inspiração. O senhor foi um desbravador da área política e eclesiástica, numa época em que as pessoas diziam que política era do diabo. Ainda tem gente que diz isso, né? Mas o senhor conseguiu vencer isso e abriu portas para outros como eu chegar aqui. E foi vendo a sua atuação que eu falei comigo mesmo, é possível ser político e continuar cheio do Espírito Santo. Então essa igreja, ela é privilegiada. E a luta que o pastor Bittencourt e eu enfrentamos é uma luta quase que desumana. No meio da pregação talvez eu comente alguma coisa, apesar que eu acho que nem precisa. Quem acompanhou todo o imbróglio do ano passado e até os dias de hoje sabe do que eu estou falando. Mas esse ano nós vamos dar o troco, pastor Bittencourt. Esse ano, no mês de outubro, Satanás vai ficar piano, porque a igreja vai passar atropelando ele numa marcha fantástica. E quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, na continuação da pregação do pastor Aldadino. Faço isso em homenagem a ele. No capítulo 11 do livro de Mateus. Enquanto os irmãos procuram, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que estão comigo. O Dr. Bauer, que é um amigo de muito tempo do pastor Bittencourt. Dr. Bauer é aquele senhor que está ali do lado, faz isso aí, está com a mão no coração. Bauer é meu anjo da guarda, viu, pastor Bittencourt? Ele é advogado, delegado, se tornou um pai para mim, né? E o único defeito dele é que ele colocou na cabeça que é a cara do Sean Connery. E não tem quem tira. Já dei espelho para ele, não tem quem tira. Deus abençoe, pastor Dr. Bauer. Profetizei agora, hein? Mateus capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo isto no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. E disseram os discípulos: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem, que aqui os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana aguiçada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E a igreja diz amém? Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aqui, é só olhar aqui para cima, né? Para o pastor Bittencourt, né? Claro. Ou para o filho dele, né? Jesus caprichou ali na altura, né? Para uns Jesus deu tanto, para outros
né, pastor Aldadinho? Fazer o quê, né? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Se podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Pedindo duas coisas assim. Se o senhor rapaz está podendo dar um pouquinho mais de agudo aqui, eu vou te dar um beijo depois. E o som do teclado, só um pouquinho mais baixinho, por favor. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, santos e dignos obreiros de Cristo. É uma emoção muito grande para qualquer pregador poder estar diante de um público tão selento. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei um microfone como esse para pregar. Hoje eu estou com 41, com cara de 50, corpinho de 60. Eu acho que nem esse mel vai resolver meu problema. Mas eu tenho na minha memória lembranças boas. E uma delas é que eu não consigo me recordar de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. E ele então passa a ser reconhecido como João, o Batista. Mas a história dele não chega ao ápice aqui no momento de um batismo. A história dele começa lá dentro do santuário, no Santo dos Santos, como bem disse aqui o pastor Aldadinho, quando Deus resolve que é ele que tem que nascer. Quando Deus fala àquele sacerdote, e Deus deixa o sacerdote numa situação tão em saia justa, que Deus é obrigado a calar a boca do sacerdote, deixar ele mudo por um tempo, porque a esposa dele não vai ser mãe apenas de uma criança, ela será mãe de um profeta. E o profeta que vai nascer dessa mulher será um divisor de águas, porque até o nascimento dele fazia 400 anos que Deus não falava mais com os homens através da voz profética. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus da nossa Bíblia, temos um período chamado interbíblico. É o período entre o Velho e o Novo Testamento. E esse período é marcado exatamente por um silêncio agravante do próprio Deus. Por 400 anos Deus não falou mais com os homens. Por 400 anos não houve mais a unção profética. Por 400 anos não houve visões angelicais. Por 400 anos Deus não falou com o homem através da teofania, ou seja, o Senhor se materializando em forma de um anjo, o anjo do Senhor. Por 400 anos a Shekinah, aquela nuvem poderosa que era a carruagem de Deus, não foi mais vista. Então houve um período, um interlúdio, um hífen de 400 anos que Deus não falava mais com ninguém. Então havia uma sequidão naquele tempo. A nação de Israel, com todos os seus erros, percalços e pecados, ainda guardava um sentimento de dependência divina. E haviam pessoas que oravam, mesmo não ouvindo a voz de Deus, eles oravam. Eu acredito que eles tinham a mesma fé que eu, que Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus às vezes se cala, mas Ele não perde os seus de vista. De repente essa é a mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã. Ele pode não estar falando, mas Ele está te vendo. E por que é que Deus não fala muito, pastor? Eu li a Bíblia e desde criança lendo. A primeira vez que eu li ela inteira eu tinha 9 anos. Li ela de capa a capa. Não era essa, era a Bíblia Ave Maria. Eu era coroinha no catolicismo romano. E dali para cá, garoto prodígio, né?
mais de 30 vezes lendo a Bíblia, e certa vez eu parei para dizer assim: Senhor, por que as suas sentenças são tão simples e curtas? Procure Deus dialogando com seus homens na Bíblia. Ele vai dizer: eu sou o que sou, ponto final. Eu estou contigo, ponto final. Farei, vingarei. Deus não é de se estender muito. Deus não é de falar 2, 3, 4 frases. E eu perguntei: por que o Senhor fala tão pouco? E o Senhor disse para mim: porque eu sou preso à minha palavra. A minha palavra está alienada ao meu caráter. Eu não sou como o homem que fala em pé e não sustento sentado. Tudo que eu falo sou obrigado a fazer. Por isso falo pouco. Mas quando falo, faço acontecer aquilo que falo. Então Deus é assim, é um ser que fala pouco, mas quando fala também. Por exemplo, nessa manhã eu já estou com o corpo todo arrepiado. É porque Ele está falando. Se Ele está falando, conte os dias. Deus vai desatar uma unção de milagres sobre você, seu ministério e a sua família. Pois bem, é nesse período que Deus resolve abrir a boca de um anjo para falar com esse homem. E Deus não quer que ninguém lá fora saiba. E Deus faz esse homem então ficar em silêncio. Só ele e a mulher dele estão sabendo. E a mulher dele fica grávida. E a gravidez dela vai crescendo. E de repente um belo dia ela está em casa. E ela recebe a visita de uma outra mulher que também ficou grávida. Era parente. Família abençoada é uma coisa. O que pega em um, pega em outro, né? A prima dela vem de longe para visitar, porque soube que ela, que era estéril, estava grávida. E a prima, agora jovenzinha, desposada por um senhor quarentão, vem toda empolgada, não apenas para visitar a prima, mas vem para dizer que ela também está grávida. E aconteceu que antes de falar para a prima que estava grávida, quando as duas se atracaram um abraço e um beijinho no rosto, o bebê que estava na barriga da prima de Isabel, que era Maria, ele parece que conversou com o bebê que estava na barriga de Isabel. E o bebê... Pois bem, esse homem que está com esse poder todo está lá na beira do Rio Jordão batizando 5.000 pessoas por dia. Vamos lá para a beira do Rio Jordão comigo? Quem vem comigo agora? Vamos lá. Ele está lá batizando. E por que o povo todo desceu para lá, pastor? Porque o povo gosta de uma coisa mal feita. O povo gosta de ver um pregador bravo. O povo gosta de ver um homem que tem coragem de falar. O povo tem sede de se espelhar num referencial. E o povo queria ouvir um homem falar, porque perto de João não tinha grande nem pequeno. Podia ser pobre ou rico, ele chamava todo mundo de cobra. Ele dizia: vem cá, sua raça de víbora. E o povo amava ver João falar aquilo com os ricos. O povo amava ver João falar aquilo até com os doutores da lei. Porque João não tinha papas na língua. Um homem que encara o rei, quem é que ele vai ter medo? João parece que tinha uma escolta angelical que nada tocava nele. Não era um homem normal. Agora ele está pregando na beira do Rio Jordão e batizando. Venha cá, sua raça de víbora. Tipo, batiza, vai embora. E o povo: dá-lhe, João. E se eu entendo muito bem desse negócio de víbora, víbora é uma cobra peçonhenta, violenta. Vamos imaginar João dizendo: venha cá, sua caninana. Batiza, tipo, vai embora. E o povo: é isso aí, João. Venha cá, sua urutu cruzeiro. Tipo, vai embora. É isso aí, João. Acaba com essas cobras. Tem uma hora que João chama uma cobra lá que era parente da minha sogra, né? Jararaca. Minha casa jararaca, tipo, vai embora. É brincadeira que eu amo aquela minha sogra. João acaba de batizar todo mundo e o povo: esse é o profeta. Até que num belo dia na beira do rio, quando João estende a mão e vai chamar outra cobra, a boca dele trava. E o povo olha para aquele que está descendo. O povo diz: João, que cobra é essa, João? E João vai saindo do rio dizendo: essa não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse João, quando vê o Cordeiro descendo, ele faz uma coisa que ele nunca fez. Ele sai das águas e vai subir na ribanceira do rio. E a multidão começa a se acotovelar, dizendo: quem é esse que até João vai se encontrar com ele? João foi subindo e foi ouvindo. E para desespero dos batistas tradicionais, aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, aqueles que não creem em dons, para desespero deles, o único batista da Bíblia vai fazer uma pregação pentecostal agora. Ele vai subindo dizendo: esse é o homem que eu falei. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com todo respeito a todos os batistas, é a Bíblia que diz: é o único batista da Bíblia. Está lá escrito. E ele agora vai subindo, se encontra com Jesus. É a segunda vez que ele vê Jesus. A primeira foi na barriga da mãe dele.
Dessa vez ele olha e diz assim: eu preciso ir até ti, vem tu a mim. E Jesus diz: por enquanto deixa, para que se cumpra a lei, para que eu seja o exemplo. João desce com Jesus à beira do rio. Eu imagino como deve ter sido difícil o ser humano batizar o próprio Deus, né? A criatura fazer esse ato. Ele toma Jesus pelas mãos, deita Jesus nas águas. Quando Jesus se levanta, a emoção é tão grande que o céu se rasga.